Essa ardeada, o dia da correção chegou. Mercado hoje fechou aqui com um viés mais de recuo. Índice Bovespa, principal índice da nossa bolsa, fechando um pouco acima dos 135 mil pontos, com uma queda de 0,95%. Na parte de notícia, tivemos aqui os pedidos de seguro-desemprego dos Estados Unidos vindo em linha com o que era projetado pelo mercado. PMI industrial, que são dados do setor industrial, vindo abaixo do projetado, e o PMI do setor de serviços vindo levemente acima. A notícia que movimentou o mercado não foi de hoje, foi de ontem. A maioria dos dirigentes do Fed disse na última ata que espera que na próxima reunião já comece o ciclo de queda da taxa de juros nos Estados Unidos, que pode variar entre 0,25% e 0,5% a depender dos dados macroeconômicos até lá. Então, de ontem para hoje, ontem que o mercado bateu mais uma vez o seu topo histórico, renovou seu topo histórico, para hoje não mudou nada, certo? Então, por enquanto, o pregão de hoje é apenas um recuo, uma retração de toda essa subida que o mercado deu nos últimos dias. E por falar em recuo, falar em retração, os destaques da queda de hoje foi esse pódio maravilhoso aqui, ó. Hammer 3 batendo na sua mínima histórica novamente. Fechou em 7 centavos. Deixa eu ver se Hammer 3 chegou a bater aqui mais abaixo. Bateu no 6. 7 tinha sido a mínima quando eu vi. Hammer 3, 7 centavos. Isso. Fechou na mínima histórica. Que depois do grupamento vai para R$ 7. Em segundo lugar, a R3 caindo 12%. A R3 iniciou o movimento de reação desde que bateu ali na região dos R$ 5. Praticamente veio reto, ó, dos 5 até o 10 e agora está corrigindo uma parte desse movimento de alta, certo? Então o ideal, num cenário mais otimista, é recuar no máximo até essa região dos 7 para depois tentar romper ali acima dos 10 novamente. Voltou para os 7, perdeu aí com força, já fica um pouquinho mais complicado. E Infracommerce. Infracommerce hoje, FNC não, Infracommerce e FCM. Infracommerce, ó. Renovando, quer dizer, batendo novamente, já tinha batido na sua mínima histórica nos 18 centavos, certo? Hoje queda de 10%, porque é uma empresa que está negociada a centavos. Daqui a pouco vai ter que fazer grupamento. E quem chegou próximo de fazer grupamento, só que conseguiu escapar, é a Light, meus amigos, empresa do setor elétrico. Setor elétrico conhecido por ter empresas com receitas recorrentes, ter empresas com bons pagamentos de dividendos. Só que aqui não é o caso da Light. A Light tem uma situação complicada há muito tempo e neste ano aprovou seu plano de recuperação judicial. Ele foi homologado na metade de junho de 2024. Em relação à Light, o que pega aqui, meus amigos? É a área de atuação da empresa. E em relação a outras companhias, ela atua aqui no estado que tem um índice de favelização muito elevado. Ela atua no Rio de Janeiro e lá ela vai ter muitas situações como essas daqui, ó. Emaranhado de fio. Aí você vai falar assim, nossa, qual é o problema de ter emaranhado de fio? Primeiro que isso aqui vai dar uma queimadeira aí, né? É grande. E muitos desses aqui são gatos, são ligações clandestinas. Veja só esse emaranhado de fio. Olha a quantidade de gato que isso aqui não deve ter. Não tô criticando as pessoas que fazem isso, né? Muitas pessoas fazem porque precisam mesmo. Mas, ó, imagina lá no alto do morro você subir pra retirar um gato. Quando é na cidade, ou na via urbana, né? Urbanizada, até que vai. Mas e nessas regiões, assim, mais perigosas, que você tem que passar por barreiras, pessoas armadas? Como é que o cara vai lá? Complicado. Se para desligar a luz num canto que não tem criminosos dominando a área, já é difícil, imagina isso aí em regiões assim. Não rola, né? A Light, ela tá em recuperação judicial, mas as perdas, ó, continuam crescendo.
A empresa, ela trata isso com tanta atenção que ela tem aqui, ó, uma denominação para essa região de mais complicadas, ó. Áreas de severa restrição operacional e áreas de contenção de alta complexidade. Aí eles destacam justamente aqui a questão de são empresas, são, aliás, locais que estão aqui em áreas dominadas por tráfico, milícia. Ela fala aqui, ó, são áreas em que a presença do poder paralelo e a violência impedem a atuação da empresa, certo? Agora, no último resultado, segundo o JP Morgan, temos aqui coisas positivas da Light. Podemos aproveitar algo aqui, não é tudo a se perder. Mas, ó, nessa parte de perdas, ó, da companhia, crescimento de 30% das perdas, saindo de 9,3 gigawatts para 11,4 gigawatts. É muita coisa, meus amigos, é muita coisa. Parte aqui de lucratividade. A empresa deu lucro? Não, não deu. Ela deu aqui resultado consolidado, prejuízo de quase 52 milhões de reais. Agora, qual é a questão? O seu principal segmento é o segmento de distribuição. E o segmento de distribuição, ele deu um lucro de 119 milhões, contra o segmento de geração e comercialização, que deu um prejuízo de 107 milhões de reais, prejuízo líquido, né? E na parte de EBITDA, a empresa conseguiu melhorar aqui o seu EBITDA ajustado em 66%, enquanto que a parte de distribuição, mais uma vez sendo destaque, 135% de alta na EBITDA, contra uma queda de 20% no segmento de geração e comercialização. E aqui tem outro ponto importante. Sim, a Light é uma empresa que dá sucessivos prejuízos. E de acordo com o último resultado, a empresa tinha aqui, ó, em prejuízos acumulados, 2 bilhões 654 milhões de reais. E ela tem dificuldades na geração de caixa. Vou olhar com vocês aqui o último resultado, a última geração de caixa, ó. Em atividades operacionais, ela gerou 970 milhões de reais. Só que para investir foi mais de 1 bilhão 140. E na parte de financiamento aqui, empréstimos, 44 milhões de reais. O que deu aqui um consumo de caixa total de 215 milhões no primeiro semestre deste ano, contra uma geração de caixa de 75 milhões no mesmo período do ano passado. Então, agora na recuperação judicial, a Light ela tá tendo que se ajustar aqui com os seus credores. Os credores aceitaram aqui as condições impostas. O que, que vai acontecer aqui? Qual é o principal caminho para a Light pagar os seus credores? É aí que está a bagaceira. Ela, como muitas empresas que têm dificuldade de geração de caixa e uma forma também de preservar seu capital, ela vai fazer boa parte do pagamento dos seus credores através da emissão de novas ações. A empresa vai emitir aqui no mínimo 1 bilhão de reais e no máximo 1 bilhão e meio de novas ações. E a empresa ela tem que pagar aqui, ó, à vista, contas de até 30 mil reais, o que deve dar aqui o limite máximo de 300 milhões de reais. E na parte de conversão de dívida, ó, na parte de conversão de dívida, a empresa ela disse que se você quiser receber aqui uma parte dos créditos, você vai ter que escolher no mínimo 35% do que você tem a receber em emissão de ações e o resto aqui para você pagar, para receber no caso, né, com vencimento aqui em 8 anos, sendo que a companhia vai ter 3 anos e meio para começar a pagar. E temos também aquele que não quer receber ações, né? Então, se você aceitar receber em ações, você vai receber o dinheiro em 8 anos. Se você não aceitar receber ações, você vai receber em 13 anos
e vai ter os mesmos 3 anos e meio sem receber, o tempo de carência, até a Light ela fazer a sua reorganização para ter condições de pagar esses credores. Então, em ambos os casos, a carência vai ser aqui de 3 anos e meio. E a empresa, ela também fez o alongamento de sua dívida. Ó. Ela vai ter dívidas vencendo em 2024, boa parte de sua dívida antes vencia até 2026. E agora, como teremos a carência, a empresa só vai ter uma parte significativa de dívida a partir de 2028. Então, entre 2024 e 2027 é o período da Light botar a ordem em casa para ela chegar lá na frente com condições de realmente ser uma empresa estruturada, uma empresa recuperada. Porque nós sabemos, acompanhando aqui muitas empresas na bolsa, e o que a gente chama de recuperação judicial, muitas vezes não faz com que as empresas se recuperem ao longo dela. É o caso, por exemplo, da Oi. Ela passou anos e anos, se eu não me engano, foram 8 anos numa recuperação judicial, saiu, não estava recuperada, caixa sendo consumida, adoidado, precisando fazer empréstimo em cima de empréstimo, estava vendendo o almoço para comprar a janta. Alguns meses depois, precisou voltar a fazer recuperação judicial, porque ia ter um vencimento de uma dívida e ela não tinha como pagar. Ela, ela ia à bancarrota. Ela teve que perder a proteção judicial. E na Light, o que eu chamo a atenção aqui? Nos próximos meses, vamos ter emoções ainda. Porque no mês de setembro é que vai ser divulgado as opções, ou seja, como os credores escolheram receber o crédito, né? A dívida que a Light tem com eles. Foi numa maior parte em ações? Foi uma menor parte em ações? Pronto. A companhia, ela deve fazer isso, a divulgação, e vai colocar um cronograma para o pagamento desses créditos via aumento de capital. Então, aqui você vai ter a emissão dessas ações uma quantidade considerável. Porque ó, a escolha das opções ó, no Brasil já foi concluída no início de agosto, a opção de recebimento dos credores, né? Só que aqui no exterior tem até setembro. E em setembro é que a empresa vai divulgar: olha, os credores, tantos escolheram assim e tantos escolheram aqui desse jeito. Aí quando a gente vai aqui para a quantidade de ações em circulação da Light, na última atualização, tinham 372 milhões de ações Light 3. Não é uma quantidade muito grande, é uma quantidade aqui razoável, dá para garantir uma boa liquidez. Só que a tendência de que entrando mais ações aqui é ter uma oferta muito grande de ações da Light, o que gera aí uma desvalorização dos papéis junto ao mercado. Então, Light é aquele papel para esses tiros aqui de curto prazo mesmo. Atualmente, as ações estão aqui após o resultado, ó, com a liquidez boa. Em média, o volume é de 8 milhões e hoje movimentou 23 milhões de reais, certo? Então, a empresa tem um longo caminho aí para se recuperar efetivamente.